Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Bom, estamos hoje aqui para prestar culto ao Senhor. Que seja uma noite de bênção para você, para a sua casa, para todos nós. Hoje uma noite de celebração, porque hoje é dia de Santa Ceia. E mais que isso, nós estamos iniciando o mês o mês da família. Nós celebramos também o mês de maio, o mês da família. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a sua família e que nesse mês você possa meditar especialmente sobre esse tema. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Em nome de Jesus eu declaro que a bênção daqui deste Salmo 128 será sobre a tua casa, sobre a tua família, e que serás abençoado. Aquele que teme ao Senhor será abençoado. Glória a Deus. Que a sua casa seja assim. Abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, abençoe a sua esposa, abençoe o seu marido, né? Eu me lembro que sempre quando nós saímos de casa, meu pai abençoava, né? Meu pai, minha mãe, mas especialmente meu pai, nos abençoava e quando nós viajávamos, ele nos dava a bênção. Quando ele faleceu, eu no meu carro, quando eu pus uma viagem que eu fiz logo que ele faleceu, eu pus as malas no carro e eu voltei uma vez. Eu tinha esquecido alguma coisa. Não esqueci nada. Voltei pro carro. Na segunda vez, a minha mãe: por que você voltou de novo? Eu esqueci alguma coisa. Na terceira vez, a minha mãe disse: eu sei o que está acontecendo. Então ela pôs a mão sobre a minha cabeça e falou: seu pai pode não estar mais aqui, mas eu estou e eu te abençoo. Então ela deu a sua bênção e abençoou a minha viagem. Isso sempre me marcou. Como é bom. Tem hoje tanta gente que amaldiçoa filhos, amaldiçoa uma situação, né, dentro de casa, mas o filho de Deus, o cristão, não faz isso. Ele precisa abençoar o seu lar e viverá o que está escrito aqui no Salmo 128. Assim seja na sua casa. Vamos orar? Pai de amor, nós te damos graças por esta noite, crendo, Senhor, que Tu falarás aos nossos corações. Como é bom, Senhor, estar aqui, ouvir a Tua voz, prestar-te culto, e que cada ato deste culto, Senhor, possa haver a manifestação do Seu Espírito, que Tu possas passear no nosso meio, mesmo cada um na sua casa, Senhor. Nós somos um só porque somos igreja, Senhor, mas também que Tu possas fortalecer cada um como família, Senhor, e cada um aqui possa abençoar a sua casa, cada homem, cada mulher aqui, Senhor, possa ser um abençoador, homens e mulheres temente a Deus, ó Pai, e que tudo vá bem em suas casas. Em nome de Jesus, nós dedicamos cada ato aqui, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, fica, pois, conosco. Amém. Amém.
Graça e paz, igreja, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre muito gostoso estar compartilhando da palavra de Deus. E nesse momento de confissão, eu quero convidar vocês a ter um momento de reflexão. Eu quero convidar vocês a ter um momento de olhar para si, ver aquilo que está de errado, aquilo que há de pecado em você, aquilo que você precisa ser transformado. A palavra de Deus vai falar em Romanos 12 que nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração renovados pela palavra de Deus. Então eu quero te convidar a ter esse momento. E nessa semana eu estava lendo uma passagem que eu recebi de uma amiga minha, que eu compartilhei um desafio com ela, para ela estar fazendo esse desafio comigo. E ela compartilhou comigo a passagem de Lucas 10, mais especificamente o versículo 12. E eu quero estar lendo com vocês esse versículo porque Deus ele falou muito ao meu coração. Deus ministrou meu coração enquanto eu lia, enquanto eu refletia sobre isso. E Ele tocou meu coração de compartilhar isso com vocês. Então, está lá em Lucas 10, versículos 12 até versículo 16, que vai dizer assim: Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E essa palavra, ela está num contexto onde Jesus estava enviando os 70 discípulos em duplas para que eles fossem adiante de algumas cidades, e ele vai falar sobre algumas cidades que não os receberiam com paz. E ele dá essa exortação sobre essas cidades. E enquanto eu lia isso, Deus ele falou muito no meu coração no sentido de que muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Nós recebemos Ele da maneira que nos é conveniente, nós recebemos Jesus da maneira que nos favorece, nós recebemos a palavra de Deus da maneira que nos favorece de alguma maneira, e nós fazemos, e nós temos feito da palavra de Deus, do Evangelho, do nosso relacionamento com Jesus, como se fosse um Subway, como se fosse um fast food. A gente escolhe aquilo que nós queremos no nosso prato, nós escolhemos o tipo de carne que nós queremos, o tipo de acompanhamento, o tipo de bebida, o tipo de sobremesa, mas nós não recebemos isso como um todo. Porque muitas vezes isso nos tira da nossa zona de conforto, isso vai nos confrontar, vai nos colocar num ambiente de tristeza para que nós possamos nos arrepender. E eu oro para que Deus traga sobre o seu coração uma tristeza neste momento. Porque a palavra fala que a tristeza que provém do mundo, ela gera morte, mas a tristeza que provém do Espírito gera vida e arrependimento. Então que nós possamos ter esse coração, que é um coração sensível, humilde, que se quebranta, que se coloca numa posição de arrependimento, para que a gente possa alcançar o coração de Deus e ter o nosso coração alcançado pelo coração de Deus. Então, hoje eu estava lendo uma passagem lá em Levítico 8, no versículo 16 e 17, e também no capítulo 9, versículos 8 a 11, que vai falar sobre o sacrifício que era feito como holocausto, como propiciação pelos nossos pecados. E eu achei muito interessante a maneira como esses sacrifícios eram feitos. Então eles cortavam os animais, e algumas partes eram queimadas no altar e outras partes eram queimadas fora do acampamento. E essas partes que eram queimadas no altar, dentro do templo que foi feito para o Senhor, eram as partes íntimas, as partes internas do animal. Então era o lóbulo do fígado, a gordura que envolvia as vísceras e algumas outras partes, era também os rins. Então eram algumas partes que eram partes sujas. Eram partes que ninguém queria e que Deus tinha falado para eles não aproveitarem, mas que devia ser totalmente queimada. E Deus fala muito no meu coração com essa passagem no sentido de que nossas partes internas, as nossas partes íntimas, aquilo que é sujo em nós, deve ser queimado diante do altar dele. Mas outras partes que não são tão importantes, partes que são externas, como o couro do animal ou como a carne do animal, deve ser queimada fora do acampamento. Porque não é algo totalmente íntimo, mas a nossa intimidade deve ser queimada diante do altar de Deus, em um lugar de intimidade com Deus, para que nós possamos ter o nosso coração transformado. Então, que você possa ter esse momento de intimidade com o Senhor, de confessar os seus pecados, de pedir perdão pelos seus pecados, porque assim como vai dizer 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele é justo e fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não seja envolvido pela culpa, mas permita-se ser quebrantado, permita-se ter um ambiente de arrependimento, um lugar onde o seu coração pode ser quebrantado em arrependimento genuíno, para que o Senhor possa transformar o seu coração, para que você possa alcançar o coração de Deus e pelo coração de Deus ser alcançado. Você pode mover o coração de Deus. Quando você se quebranta, quando você se arrepende, você move o coração de Deus, porque a palavra vai dizer que o Senhor não despreza e não resiste a um coração contrito e quebrantado. E assim como está escrito lá em Hebreus 10, nos versículos 19 a 23, que nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, que abriu um novo caminho por meio do véu que foi rasgado, onde nós podemos nos achegar a Deus com o coração quebrantado e nos relacionar com Ele, porque Ele nos ama. Um ambiente onde nós podemos ser amados e amá-lo de volta. Então, eu quero te convidar a ter um momento de oração comigo agora, um momento de quebrantamento neste momento. Começa a apresentar diante de Deus os seus pecados, as suas falhas, aquilo que você cometeu durante a semana, aquilo que você fez de errado, aquilo que você sabe que entristeceu o coração de Deus. Talvez não foi um pecado explícito, mas foi algo que não te aproximou de Deus, foi algo que te distanciou de Deus. Talvez você não cometeu mal algum, mas você não teve um momento de intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão neste momento, Senhor, pelos momentos onde nós não nos aproximamos de Ti, pelos momentos onde nós nos afastamos de Ti por conta da nossa rotina, por conta dos nossos afazeres, por conta das nossas preocupações, por qualquer que seja o motivo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos a Tua palavra e a nossa intimidade contigo em segundo plano. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e tem misericórdia da nossa vida. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e encontrar em nós um coração contrito e quebrantado, que o Senhor possa tratar, moldar e transformar, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Que o Senhor venha nos regenerar, nos fazer novos, nos fazer uma nova criatura, e que tudo se faça novo em Ti, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos intuitos, Senhor, todos os nossos planos, os nossos sonhos, que tudo seja transformado à luz da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos transformar completamente, no nome de Jesus. E uma palavra de conforto para nós, que está lá em Lucas 10, no versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Tenha essa confiança de que o seu nome está escrito no céu, de que o seu nome está escrito no livro da vida, e por meio do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, que tanto nos amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus encontre em você um coração quebrantado. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom que nós podemos mais uma vez estarmos juntos e louvar ao Senhor. Eu quero começar esse tempo lendo 2 versículos que estão em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que dizem assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Que esses versículos sejam uma verdade mesmo na nossa vida. Em tempos de notícias tão difíceis, num tempo em que a gente está vivendo tantas dúvidas, tantos medos, realmente só a paz do Senhor é que pode guardar a nossa mente. Quando a gente sentir medo, quando a gente ficar incerto pelo que pode ou não acontecer, ou quando a gente achar que as coisas podem não dar mais certo, que não tem mais solução. A solução está no nome do Senhor Jesus. E esses versículos também dizem que a gente precisa apresentar, sim, os nossos pedidos ao Senhor. Então, eu te convido a confiar e a entregar os seus pedidos ao Senhor, mas que antes a gente também seja agradecido, que nós possamos agradecer a Jesus pela vida, que possamos agradecer a Jesus pela certeza que nós temos da salvação que há no nome dele, que possamos agradecer a Jesus pelo amor dele que foi derramado por nós, e por isso hoje nós temos esse privilégio
de termos a paz de Deus no nosso coração. Então, o meu convite para essa noite é que a gente possa realmente louvar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse amor, por esse sacrifício, agradecendo pela salvação, pela certeza da vida que a gente pode ter nele, e que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Termos essa certeza de que as promessas de Jesus vão se cumprir na nossa vida, a promessa de que Ele estará conosco todos os dias, a promessa de que mesmo em meio à tribulação Ele está ao nosso lado. Que você guarde isso no seu coração e que você deixe a paz de Jesus encher o seu coração, encher a sua mente, para que todo medo, para que toda insegurança não tenha espaço, que seja um pedacinho só, mas que a hora que eles vierem, você confie no Senhor e entregue isso a Ele. Amém? Que possamos exaltar o nome daquele que é santo e que entregou a sua vida por cada um de nós. Adoremos
a nossa vida, Senhor. Obrigada, Pai. Vem reinar nas nossas vidas, vem reinar nas nossas casas, Pai. Vem, Senhor Deus, seja bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo na nossa vida. Ah, Senhor, como nós te adoramos, ó Pai. Como é tremendo saber, ó Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós. Como é tremendo saber, ó Pai, que apesar da sua grandeza, apesar da sua majestade, apesar de toda a sua glória, o Senhor se importa com cada um de nós, ó Pai. O Senhor deixou a sua glória, o Senhor deixou, ó Pai, o céu e veio viver entre nós, veio viver como cada um de nós, ó Pai. O Senhor sabe os nossos medos, o Senhor sabe, ó Pai, o que precisamos. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos dizer que Tu és a nossa vida, Pai. Obrigada porque nós podemos dizer, Senhor Deus, vem, ó Pai, vem nas nossas casas, vem nas nossas vidas, ó Pai, vem reinar, vem ser rei, ó Pai. Hosana, Senhor Deus, Hosana, Hosana, Senhor Deus, aquele que vive e que reina. Nós te exaltamos, ó Pai, nós exaltamos o Teu grandioso nome. Amém. você sinta a paz de Deus na sua vida agora. Amém. Neste momento, continuaremos nosso culto pelo Zoom. O link para acesso está na descrição deste vídeo e também no nosso grupo de comunicados oficiais do WhatsApp. Vamos lá? Encontro você lá!